A Justiça de Santa Catarina condenou um homem por violência contra a mulher em um caso de amor platônico. Os dois nunca tiveram um relacionamento, mas o agressor perseguia a vítima por acreditar que eles poderiam se relacionar. A aplicação da Lei Maria da Penha nesse tipo de situação é inédita. Quem conta essa história para a gente é a repórter Evne Araújo. O homem foi condenado pelo crime de perseguição e pelo descumprimento de medidas protetivas. A pena foi de 5 meses de detenção, multa e indenização à vítima. O acusado e a vítima tiveram certa proximidade na época de faculdade. Se afastaram e, depois de muito tempo, voltaram a ter contato nas redes sociais. Com isso, ele passou a nutrir grande expectativa de ter um relacionamento amoroso com a mulher, mesmo sendo rejeitado, e chegou a se mudar para um apartamento ao lado do dela. A promotora do Ministério Público de Santa Catarina, Ellen Cristine Sanches, que acompanhou o caso, contou para o Jornal da Justiça o que ocorreu entre os envolvidos. E ele passou a desenvolver uma espécie que a gente chama de novela, né, no sentido de que logo eles iam ficar juntos, que ele ouvia que ela fez isso, que ele ouvia pela parede as músicas que ela estava escutando. Ele então passou a atuar de forma mais incisiva, e o que assustava, né, porque ela já tinha medo de sair no prédio. Mesmo após ser comunicado das medidas protetivas, o acusado continuou perturbando a vítima. O que o homem fez tem um nome, stalking, um termo em inglês que significa uma violência na qual o sujeito invade repetidamente a privacidade da pessoa, causando medo, coação e desrespeito à liberdade dela. Para a promotora Ellen Cristine Sanches, a vida é dinâmica e o sistema de justiça precisa se adequar à realidade. Mas quando se fala em violência de gênero, né, ainda é um desafio pensar como atender essa mulher, como dar o respaldo, como atualizar essas demandas, para que se tenha, né, a gente, né, não uma preocupação com o processo em si, né, mas em garantir que durante o processo mesmo e após, especialmente, a mulher ela tenha o suporte dos serviços públicos. E sobre esse assunto, a repórter Evne Araújo conversou com a advogada criminalista Marília Brambila. Elas falaram sobre as formas de combater a violência contra a mulher e a aplicação da Lei Maria da Penha. Vamos acompanhar. Doutora Marília, obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Eu sempre agradeço a confiança. Quais as condições que a Lei Maria da Penha impõe para uma mulher conseguir uma medida protetiva de urgência? A Lei Maria da Penha ela é baseada especialmente na vulnerabilidade da mulher em situações de violência doméstica e familiar. Então, na própria lei, ela faz a classificação, né, com um rol exemplificativo do que seriam essas formas de violência, no seu artigo 7º, e ela fala dos âmbitos. Então, as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar são aquelas que estão sendo violentadas, violência psicológica ou qualquer outro tipo de crime na esfera íntima de afeto, dentro do seu lar e até mesmo dentro da relação familiar. A lei fala em violência doméstica e familiar. O que isso significa na prática? Significa que tem que existir um elo entre a vulnerabilidade da condição de ser mulher e os âmbitos. Ou seja, tem que ser movido pela coabitação, as pessoas têm que coabitarem, ou as pessoas devem estar dentro do mesmo elo familiar, cunhado com cunhado, pessoas que consideram-se aparentadas ou relações íntimas de afeto. Essa última, Evelyn, ela pode ter uma interpretação um pouco estendida, como nós vemos aí em algumas oportunidades. Então, a relação íntima de afeto pode ser considerada, como foi considerada nessa decisão, um amor platônico. As pessoas não se conheciam, mas versa sobre esse amor, sobre essa suposta relação, mesmo que ela não tenha acontecido. E mais, onde essa mulher está na condição de vulnerabilidade sendo perseguida. Quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente logo imagina agressão. Quais os outros tipos de violência que existem? As violências, elas seguem até a espiral que a doutora Alice aqui me trazia, que veio até numa prova
do Enem, ou seja, ela começa com uma violência psicológica, formas de manipulação, de constrangimento, o controle, me manda a localização, e ela vai evoluindo, ela passa xingamentos, depois passa-se efetivamente para a violência física, retorna-se para o momento que nós falamos de lua de mel, ou seja, aquele agressor se mostra arrependido, e logo em seguida começa novamente essa progressividade. Infelizmente, o que nós estamos vivendo pode acontecer, inclusive, feminicídio. O número de feminicídios no Brasil ainda assusta. Medidas protetivas de urgência previnem esse tipo de crime? O que a senhora considera de mais importante na efetividade de concretizar essas medidas protetivas? Que essa vítima, Evelyn, como eu sempre repito, ela compreenda que ela é vítima. Muitas vezes nós vemos aí as mulheres abrem a porta para o seu agressor, são agredidas dentro da sua própria casa, nesse momento de uma tentativa de uma reconciliação. Então, essa vítima de violência, ela tem que entender primeiramente que ela é vítima, que não é o agressor dela não é diferente dos outros, ele é capaz de ceifar a vida dela. E buscar a rede de apoio, fortalecimento psicológico, a inserção no mercado de trabalho, o cuidado com os seus filhos, a matrícula na escola, ou seja, hoje nós temos aí o auxílio-doença equiparando para essa mulher vítima de violência, o próprio INSS pode pagar esse momento de afastamento do trabalho, então ela tem que se entender como vítima, se compreender como ser humano e saber que existe vida após essa violência, e não achar que o agressor dela é diferente. Não se calar é muito importante, né? É preciso denunciar. Sim, nós ainda temos uma cifra oculta enorme, né, Evelyn? Nós verificamos que a maioria dos feminicídios são daquelas mulheres que nunca denunciaram, que já eram vítimas, né? Seus familiares dizem que os relacionamentos já eram tóxicos, já eram constrangedores e, de fato, elas não denunciaram. A vítima tem que entender que a violência doméstica não tem raça, cor, etnia, religião, condição social. Toda mulher pode ser vítima de violência. Denuncie. Doutora Marília, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.